Olá, bem-vindos a mais um InfraFM Talks, nesse dia ensolarado de março. Espero que vocês todos estejam bem em casa e que aproveitem agora que a gente trouxe um tema super importante para vocês. A gente tem falado aí muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente sabe que a nossa audiência aí tem algumas dúvidas ainda, e por isso a gente convidou um profissional muito competente nessa área. Estou falando do Dr. Hélio Ferreira Moraes. O Dr. Hélio ele é sócio da divisão de tecnologia da PK Advogados, e ele vai tratar o tema aqui com a gente. Doutor Hélio, seja muito bem-vindo. Oi, Léa. Prazer enorme estar aqui para falar um pouco com você e contar um pouco aí, né, a nossa experiência e os cuidados que precisam ser tomados daqui para frente com essa coisa da privacidade, né? É interessante, eu acho, esse dado, né? Eu sempre falo, antes as pessoas furtavam as nossas informações de um outro jeito, e hoje é tudo através da tecnologia, né? Eu acho que a lei vem aí realmente para ajudar muito a gente a observar esse vazamento de dados das informações e mesmo os nossos dados pessoais, né? Então é isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como o mercado, né, como a LGDP vem aí contribuir não só com as empresas, com as pessoas físicas e com o mercado como um todo. Se a gente olhar, né, o Brasil agora nesse início do ano, nós já tivemos casos de vazamento de 200 milhões de CPF, né, 100 milhões de contas telefônicas, né, 10 milhões de cartões de crédito. Então, realmente é um mundo que precisa de cuidado, né, e a lei veio trazer esse cuidado. É muita novidade, né, as pessoas às vezes não conhecem, né, mas é uma lei que tem uma abrangência, digamos assim, tal e qual um Código de Defesa do Consumidor, né, uma abrangência social que visa proteger a nós, pessoas físicas, né, então nós estamos falando ali da nossa informação que tem que ser bem gerida, né, pelas empresas, pelo governo e pelos condomínios também, né? Então, a gente tem uma preocupação, eu tenho dado muitas palestras e aulas, né? E o pessoal fala assim, não, mas isso é coisa de empresa de tecnologia multinacional, né? E não é verdade, né? Sim. Na verdade, a lei se aplica a todas as empresas, né? Porque os nossos dados pessoais podem estar com qualquer tipo de empresa, né? Sim, e assim, tem a informação que a gente tem é que essa lei entra em vigor a partir de agosto, né, de 2021. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que já está acontecendo, como é que as empresas precisam estar mais atentas ao tema. Vamos esclarecer bem isso daí, Léa, que é bem importante essa parte, né? Porque em agosto desse ano vão entrar em vigor o que a gente chama que são as penalidades, né? Tá. Então é a aplicação da multa, aplicação de advertência, é mandar eliminar uma base de dados. Então essa ficou para agosto. A lei em si, ela já está valendo desde de 18 de setembro do ano passado, né? Então a lei já está em vigor, então não dá para esperar, né? Tem que correr atrás, né? E esse ano, inclusive, está bastante intenso nessa parte, porque no ano passado também foi constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão do governo responsável por fiscalizar, por controlar isso. Esse órgão já está em operação, né? Já propôs uma agenda com várias normativas complementares que vão sair agora nos próximos 2 anos, já criou canal para reclamação, já criou canal para notificação de incidente de segurança, de vazamento, né? Então, a coisa já está acontecendo, né? Vai falar, mas as penalidades vêm só depois. Verdade, mas as pessoas já podem entrar com ações judiciais, o Ministério Público já pode usar a lei, né? Então, já tem muita coisa acontecendo, mesmo antes dessas penalidades estarem em vigor, né? Então, por quê? Porque todo o resto da lei já está valendo, né? Então não podemos esperar, não. E você pode exemplificar para a gente como isso pode impactar aí os edifícios comerciais, os edifícios corporativos? Perfeito, vamos entender um pouquinho essa parte, né? Porque da mesma maneira que as empresas, né, os edifícios, eles têm, né, os pequenos, né, os médios e os grandes que têm estruturas, né? A gente sabe que tem condomínios de edifício
tanto corporativo como residencial, que às vezes tem centenas, né, de condôminos, né? Então tem condomínios de casas com 5, 6 mil casas, às vezes no interior, né, ou de apartamentos, e da mesma maneira na parte corporativa, né? Temos condomínios gigantes, né, que são verdadeiras cidades, né, ali dentro. Então, dentro desse tipo de instituição, né, existem muitos dados pessoais ali circulando, né? Então, acho que o que é importante a gente entender é que a lei não significa uma proteção só para dado. A gente tem a tendência de achar que nós estamos falando de dados bancários, né, dados financeiros, também, né? Mas a lei ela tem um aspecto mais amplo, né? Então ela protege qualquer tipo de dado relacionado à pessoa física, né? Então basta ter um nome, endereço, CPF, nome, endereço, telefone, né? Então os condomínios, de uma maneira geral, eles coletam ou naquele acesso de entrada, né? Então ali tem muitas vezes uma coleta bastante grande de dados, às vezes sem muito cuidado, sem gestão em cima disso, dentro das suas estruturas, com funcionários, na relação com terceiros, né? Então, existem uma circulação de dados pessoais muito grande. E é normal, porque, assim, precisa ter os dados. A lei não veio proibir que a gente tenha dado, né? Mas o que acontece? A lei veio nos chamar uma responsabilidade, né? Como cuidar desses dados, né? Criar, né, uma governança em cima desses dados, porque esses dados podem ter mau uso que vão prejudicar a nós, pessoas físicas, né? Podem ter uso discriminatório, pode ter uso fraudulento, né? Uso para engenharia social. A gente sabe que vira e mexe tem vários tipos de golpe que ligam na sua residência, ligam no seu celular, mandam mensagens, né? Então, da onde que vem essas informações que esses criminosos utilizam, né? Vazou de algum lugar, né? Ou é algum funcionário, algum sistema, alguma base de dados que não estava bem administrada, né? Ou seja, o senhor síndico tem mais uma responsabilidade. Verdade, né? Não bastasse todas as que ele já tem, né, Léa? Que não são poucas, né? Agora tem que ter um pouco de atenção com isso, né? É claro que, como eu falei, vai depender um pouco do tamanho do condomínio e tal, né? O tamanho da governança. Eu tenho falado muito isso, né? No mercado, porque a lei brasileira, né, a LGPD, ela veio inspirada na lei europeia, o GDPR, né? Só que na Europa eles estão num outro patamar de maturidade, né? Eles tinham antes do GDPR uma diretiva desde a década de 90, eles já têm autoridade de proteção de dados há muitos anos, né? As próprias pessoas, os cidadãos conhecem esses direitos, né? E tem mais atenção com isso. Aqui nós estamos iniciando essa jornada. Então, nós temos que, sim, criar um sistema de proteção que seja eficiente, mas a gente tem que criar aquilo que seja aderente à nossa necessidade, né? Evitando, eventualmente, uma burocratização desnecessária, né? Evitando aumentar custos. A gente sabe que essa parte dos custos em condomínios é uma parte bastante crítica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para também não sair querendo fazer uma coisa que seja, às vezes, até boa, né? Mas que traga um ônus que a gente não sabe exatamente se vai ser necessário pela nossa autoridade, pelo nosso sistema aqui no Brasil, né? Tá, eu tenho uma curiosidade, a gente sempre observa, como você falou, né, todo o acesso as pessoas coletam o nosso dado para entrar em qualquer tipo de edificação. Mas hoje você tem questões de biometria para acessar, até reconhecimento facial, assim, os prédios acabam gravando, né, tudo que acontece nas recepções, até por uma questão, entre aspas, de segurança. Eu queria saber como é que fica tudo isso aí também em questão à Lei Geral de Proteção de Dados. Não, isso vai gerar muita polêmica ainda, viu, Léa? Eu vou até, antes de entrar aqui, vou contar um caos que aconteceu comigo aí esses dias, né? De um cliente, ele tem armazéns, assim, né? De estocagem de produtos. E ele chamou o fornecedor dele
de manutenção, né? Que é o fornecedor tradicional, que eles têm lá um contrato e tal. E quando chegou a pessoa da manutenção na portaria e foram exigidos esses dados para identificar e ele poder adentrar, né, ao armazém, a pessoa falou assim, não, eu recebi treinamento de LGPD, eu não posso fornecer meus dados pessoais. E daí não deixaram ele entrar, e daí gerou aquela confusão, né, entre a empresa e o fornecedor. Daí eles me chamaram e falaram, como é que a gente resolve aqui, né, e tal. Então vai ter muita confusão ainda, né, mas o que é importante a gente entender, né? É importante a gente entender que não está proibido, a lei não proíbe esse tipo de coleta, né, de dado. O que a lei faz, que é importante a gente entender, os dados de biometria são considerados dados pessoais sensíveis. É uma subcategoria de dados pessoais, uma categoria especial de dados especiais, de dados pessoais, que a lei trata como maior rigor. Então, os cuidados com esse tipo de dados são maiores. Então, se você for utilizar biometria, você tem que estar atento que se você está tomando os cuidados adequados. Por quê? São tipos de dados que podem ser utilizados para fraude de uma maneira muito ampla, pode acessar conta bancária, né? Para efeitos discriminatórios, né? Então, se for um reconhecimento facial, pode indicar, por exemplo, origem racial, né? Então, tem um potencial muito grande. A lei tem muito essa preocupação, né, com a proteção da privacidade e evitar a discriminação. É um dos princípios aí basilares da lei, né? Então, por isso essa preocupação. Então, tem que tomar cuidado. Agora, se você tem uma finalidade, é para a proteção da fraude, se você adotou as medidas de segurança adequadas, então tem que olhar isso, né? Tem uma política de retenção, né? Ou seja, quanto tempo eu vou manter aquela informação, não manter aquela informação ad eterno, né? Isso é um problema que é recorrente, né? Na Europa, que a gente já sabe que isso acontece, vira e mexe acontece. Vazou uma base de dados que estava guardada num servidor abandonado há 10 anos. Você vai lá, tem dado, tem documento, né? Então, porque aqui a gente vai guardando para sempre, né, esses dados, não tem essa preocupação. Então, para gerir esse tipo de informação, vai precisar ter um cuidado adicional, né? Na seleção do fornecedor, por exemplo, né, muitas vezes isso é feito por um terceiro, se esse terceiro está qualificado, como está o meu contrato com esse terceiro, né? Quais os direitos que eu tenho em relação a esse terceiro, quais as obrigações que ele tem em relação a esses dados, né? Esse dado não é dele, né? Então, hoje em dia, a gente não tem muito essa preocupação. Então, esse terceiro, às vezes, coleta essa informação, às vezes, depois, o contrato dele é rompido, e eu não faço nenhuma exigência que ele delete, por exemplo, esses dados, né? Então, ele está lá com os dados de todos os meus condôminos, esses dados super sensíveis, sem nenhum tipo de cuidado, muitas vezes, né? A gente falou aí, né, da responsabilidade dos síndicos nos edifícios, mas nas empresas também tem alguém que vai ter que se responsabilizar por essa informação. Como é que isso está sendo trabalhado dentro das organizações? Legal. Isso é bacana da gente entender um pouco, né? Vou aproveitar aí a tua pergunta para explicar um pouquinho as figuras que a lei cria, né? A lei cria uma figura que eles chamam do controlador dos dados, que é o principal responsável, que é quem decide como o dado vai ser tratado, né? Ela cria uma figura do operador dos dados, que é um terceirizado que recebe dados do controlador para fazer algum tratamento específico, né? Então, são duas entidades diferentes. Então, o condomínio, né, em relação aos dados, por exemplo, né, que ele vai coletar na portaria ou dos seus funcionários, ele é um controlador de dados. Isso ele vai passar eventualmente para um terceiro, que vai fazer a gestão da portaria, ou gestão até do plano de saúde dos funcionários, né, ou a gestão de segurança. Então, esse terceiro recebe isso como a incumbência de cuidar daquilo ali. Então, eu, como condomínio, vou ter que determinar um pouco as regras do que pode ou não pode ser feito com esses dados, né? Então, essa relação, os contratos com os terceiros vão precisar ser revistos, né? Os funcionários vão precisar ser treinados para
entender essa nova lógica da privacidade, né? Eu vou ter que revisar se as minhas medidas de segurança em relação à proteção de dados e privacidade estão adequadas, se eu tenho algum tipo de política em relação a isso, como tratar, né, como fazer. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação, né? Então, eu posso sim usar dado, vou usar dado, mas eu tenho que ter gestão, né? É isso que a gente fala. Tá, você falou há pouco também, né, no seu caso aí, que eu achei bastante interessante. E como é que as empresas precisam dar um treinamento correto, né, para a sua equipe? Porque a gente viu, por exemplo, né, que a pessoa foi treinada, mas talvez a maneira como ela foi treinada ou como ela recebeu essa informação não foi o modelo mais correto, né? E isso acaba aí causando alguns transtornos. Então, se você tivesse que orientar as empresas, o que você deixaria de mensagem aqui para elas? Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, assim, é um momento de bastante adaptação, né? Então, as pessoas não conhecem a lei, estão começando a conhecer. A lei não veio impedir o uso de dados e nem a inovação, mas a lei vem exigir que a gente tenha uma gestão sobre isso. O dado pessoal, que, como eu falei, qualquer informação, basta ser um nome, telefone, endereço, é como se fosse um ativo dentro da empresa, dentro do condomínio, né? Então, aquelas práticas, às vezes, de deixar documento solto em cima da mesa, documento de pessoas físicas, ou planilhas que às vezes circulam, ou essa relação com os terceiros que eventualmente coletam dados pessoais. Então, tudo isso precisa ser olhado com uma outra visão. Se tem dado pessoal, eu preciso olhar e ver se eu estou cuidando bem, se eu tenho um contrato adequado, se eu tenho medidas de segurança para que aquele dado não vaze, né? E muitas vezes as pessoas falam, não, mas o dado não saiu do condomínio, né? Mas às vezes não basta, não precisa sair, né? Tem casos, na Europa já tem vários casos desse tipo, né? O fato de uma pessoa que não é para acessar aquele dado acessar, em si já está ocorrendo uma violação de privacidade, né? Então, por exemplo, quem acessa o sistema de câmeras no condomínio, né? Então, se qualquer um pode acessar, isso já é um problema, né? Porque a pessoa vai lá, não, olha, o fulano chegou tal hora, o ciclano saiu tal hora, né? Isso já é uma violação dos nossos direitos de privacidade, né? Então, o uso pode ser feito, mas eu tenho que entender se eu estou fazendo um uso adequado, que está respeitando a finalidade, que está respeitando a confidencialidade, né, que está respeitando esses princípios da não discriminação. Então, a lei traz uma série de princípios para nos proteger, né, e o condomínio vai ter que olhar um pouco isso, né, para não se perder nessa história, né? Então, os treinamentos, como você falou, é uma parte muito importante, né? Por quê? Né? É criação de uma cultura. Né? É aquilo que eu estava falando um pouquinho antes aí na nossa conversa, em relação à Europa. A Europa já tem essa cultura. Aqui, nós não temos essa cultura. Então, as pessoas, às vezes, compartilham as informações pessoais sem ter a noção de que aquilo ali pode ser usado contra ela mesma. Né? Então, numa fraude, numa situação como essa. Então, entender que informação pessoal é um bem, né, tutelado por uma lei agora, é montar uma cultura, né, difundir essa cultura para os funcionários, eles entenderem que isso pode trazer um problema, né, criar essas políticas. Então, treinamento é uma das parcelas mais importantes, porque ele traz essa consciência, né, e eu digo o seguinte, né, as pessoas no começo, né, essa lei tem que ser a equipe de TI, porque é dados, né, não, é lei, é com o jurídico, né, na verdade, não, né, essa é uma lei que abrange as empresas e os condomínios, né, toda a equipe, o staff do condomínio como um todo, né. Por quê? Esse dado pessoal pode estar escapando numa lata de lixo, né, numa impressão cheio de informações pessoais, porque não é só dado eletrônico, não. Eletrônico, sim. Também, né? O dado em papel também. Então, ele pode estar escapando de várias maneiras. Pode estar escapando numa planilha que alguém manda para o contador, né? Pode estar escapando de... Então, as pessoas precisam
de uma maneira geral, né, os funcionários, a equipe toda e os terceiros precisam ter essa noção de que se eles estão manipulando dados pessoais, né, o termo da lei é o tratamento, que é bem amplo, eles têm que tomar cuidado com isso e ver se está sendo feito da maneira adequada, que não esteja colocando em risco o titular, que a gente chama, que somos nós, pessoas físicas, e, consequentemente, o condomínio, né? Porque se o condomínio cometer uma infração contra o titular, pode ser responsabilizado pela lei, né? Muito bem. Bom, Docinha, a entrevista foi bastante esclarecedora. Nós, do InfraFM Taos, queríamos agradecer aí a sua participação e falar para a nossa audiência que nós vamos deixar aqui um e-mail para contato, né, para você que possa continuar essa conversa com o Dr. Hélio, caso você tenha alguma dúvida. E a gente convidou o Dr. Hélio porque ele realmente tem um conhecimento bastante abrangente sobre o tema. A gente tem absoluta certeza que se você está com problemas aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Dr. Hélio vai poder contribuir muito com vocês. Tá bom, Dr. Hélio? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Léa, fico sempre à disposição. Ok, um abraço, fica com Deus. Um abraço.